deixou de servir, nem por isso ele falou que só eu passo luta, só. Porque tem, gente, tem cristãos que estão na igreja e falam, Jesus, só eu passo luta, só eu passo prova. Nós às vezes focamos tanto numa luta, tanto numa prova, que nós parece que coloca Deus dentro de uma caixinha. Parece que a prova é maior. Não. O Senhor, Ele é maior. E Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Davi, ele sabia dessa certeza. Porque mesmo ele orou, pediu pela vida do filho. E o Senhor levou e ele adorou a Deus do mesmo jeito. Porque se Deus ele fizer, Ele é Deus na nossa vida. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. É nós que precisamos do Senhor. Porque nós, sem Deus, não somos nada. E Deus continua sendo Deus sem nós. Hoje em dia você vê, tem pessoas que não é nem Deus que usa. É as pessoas que usam Deus. Nós estamos num mundo assim, que se você ver, se você for olhar assim, são cada coisa. Eu entrei ontem no Instagram e eu vi um vídeo de um povo, lá acho que no aeroporto, de um profeta da chuva. Nem sabia quem que era esse homem. Fui caçar lá no YouTube quem que era esse homem, profeta da chuva. Nem sei falar o nome do homem. E eu falei, gente, o povo lá e cantando e adorando aquele homem, cantando e falando e dando glória para o homem. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o mundo está perdido mesmo. Aí eu fui lá no YouTube caçar, né, o homem da chuva lá, que eu usei ele lá, irmã da chuva. Ele está aí no Brasil, não é aqui no Brasil não, nem sei o nome. Mas algo que tipo assim, eu pensei, eu falei assim, olha como a situação que vai chegando. O povo não adora Deus mais. O povo adora os homens. Aí fala assim, igual o pastor Robson fala, nós sempre falando que nós vamos pregar, vai bater, porque a palavra, ela nos confronta todos os dias. É todos os dias. Aí às vezes não vem, vou lá, porque tem gente que em vez de querer mudar a vida, muda de igreja. Aí eu não gostei daquela igreja, vou sair. Porque quer ouvir aquilo que agrada. Quer ouvir aquilo que agrada. Está errado e não tem coragem de assumir. Chega diante do Senhor, eu errei. Assim como Davi, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei. Mas nós preferimos colocar a culpa nos fulano, em ciclano, mas nunca é nós. Davi, ele reconhecia. Se você ler os salmos, vários salmos que Davi escreve, são louvores, são oração de arrependimento, são oração, louvor de adoração ao Senhor. Às vezes nós estamos num tempo da nossa vida que nós vai desanimando. Não tenho que orar. A palavra, lê a palavra. Começa a ler a palavra. Ora a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A gente às vezes só lembra do Senhor para pedir e não sabemos agradecer. E o Senhor, Ele sabe o que nós necessitamos. O Senhor, Ele sabe do que nós precisamos. Só que nós queremos demais. Nós não sabemos viver no pouco, nós queremos viver no muito. Aí se você for lá ver Paulo ele tinha riqueza. Paulo deixou tudo para ver o Evangelho. Jó perdeu tudo, continuou vivendo o Evangelho. O Senhor restituiu. Aí fala, vamos. Alguém quer aceitar Jesus? Aí ninguém vem. Aí fala assim, eu vejo a chave no carro. Eu vejo prosperidade, nem vem todo mundo.
mas ninguém está disposto às renúncias, a viver o Evangelho. Porque às vezes Davi, quando ele foi ungido, ele foi ungido diante da sua família. Até Samuel ia ser enganado, porque quando Davi vai, Samuel acha que é o primogênito, e o Senhor fala: eu não vejo como vocês homens que olham a aparência, eu vejo o coração. Enquanto Saul era rei, Davi estava no pasto, apacentando as ovelhas, cantando os louvores ao Senhor, se derramando na presença do Senhor. Quando ele foi derrubar o gigante, os irmãos dele sabiam que ele já era ungido. O irmão dele falou assim: você está fazendo o que eu conheço o coração, seu coração maldoso. O irmão dele já sabia que ele era ungido. Ele poderia ter se engrandecido, mas ele foi enfrentar aquele gigante porque o gigante estava afrontando Deus. Todo mundo fala: Davi era o menor. Ele não era só o menor da casa, mas ele era o menor diante da presença do Senhor. Ele era o menor diante da presença do Senhor. Porque se eu fosse nos dias de hoje, a pessoa que chega lá, vai derrubar o gigante, eu vou lá, vamos lá. Fala assim: não, eu sou, Jesus me ungiu, Deus me ungiu a rei, eu vou derrubar porque eu sou rei. A soberba já estava lá em cima. Em momento algum ele se engrandeceu. Em momento algum ele se engrandeceu. Até Saul ajudou quando Saul viu o espírito mau, ele tocava em harpa e o espírito mau se afastava de Saul. Então que nós venhamos olhar dessa forma: Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feito o teu querer, porque Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai ser Deus do mesmo jeito. Mas eu quero estar em teus atos, eu quero estar te buscando, eu quero estar te adorando, eu quero confiar no Senhor, eu quero ser segundo o seu coração. Porque por isso que tem crente que nunca sai da prova, porque só lembra do Senhor na prova. Na hora que está na bênção, esquece do Senhor. Quantas e quantas pessoas oram pedindo algo, e quando o Senhor concede, a primeira coisa faça na igreja, ou faz um voto. Quero algo, vai lá e faz um voto. Aí não acontece, aí recebe, tem que receber e não cumpre o voto. Por que ele não cumpre o voto antes? Então, porque as pessoas acham que Deus é besta, acham que Deus é bobo. A palavra do Senhor ainda fala: se for para fazer um voto, cumpra, faça e cumpra. Vocês podem enganar quem for, mas a Deus nós não enganamos. Assim como o pastor Robson falou, aqui domingos, é 24 horas ali, é o tempo todo o Senhor cuidando de nós. O Senhor, Ele é o centro, Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, antes de Abraão ter seu filho, Isaac, o Senhor já falou que ele ia ter descendência e que ia ser escravos por 400 anos. Antes mesmo dele pegar o filho em seu colo, antes mesmo da esposa dele conceber. Por isso, o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor, as coisas do Senhor, Ele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que nós precisamos. Então que nós não venha só pedir, mas que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós venha fazer a vontade do Senhor. E que se algo que nós pedimos não acontecer, não era do Senhor, não venha se frustrar, mas venha confiar no Senhor. Porque às vezes o Senhor está nos dando um livramento, nós não entendemos, nós não compreendemos. Nós não compreendemos.
Então que nós venhamos aprender a viver segundo a vontade do Senhor. Que nós venhamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Que nós venhamos se derramar na presença do Senhor. Que nós venhamos saber a confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque, vou contar um testemunho aqui, já vou encerrar para não ficar também. As pessoas falam assim, eu canso de ouvir muito, não sei orar, não sei orar, não sei orar. Irmãos, do mesmo jeito que você senta com um amigo seu, conversa, sempre conversa com eles. É só sentar e conversar com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso, Senhor, aconteceu isso, Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas Ele quer ver nós temos intimidade, Ele quer ver nós temos relacionamento, Ele quer ver nós se prostrando, nós se derramando, nós contando as coisas para Ele. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade conosco. Porque a palavra, nós podemos ler a palavra todos os dias. Só que se a lei do Espírito não andar junto, não resolve. Não adianta você ler e você não orar. Você vai ter um conhecimento, mas o Espírito tem que andar junto. E eu, certo tempo, sentei no chão no meu quarto e fui conversar literalmente com Deus mesmo. Eu nunca tinha feito isso. Literalmente eu conversei, assim, eu sentei como se Deus estivesse ali e eu falei tudo. Como Deus estivesse, como fosse uma pessoa ali comigo, né? Vamos se dizer assim, conversando, um amigo. Nós temos costume no dia a dia, né? Conversei literalmente aquilo que estava me incomodando. E ele se passou, acho que foi um sábado. Que dia que eu fui lá em casa, pastor? Terça-feira? Sexta, nem lembro. O pastor falou, você quer falar com você? Eu falei, lascou, meu Deus. Curioso, vou te contar, né? Da Denise. Manda uma mensagem, fala que falar com você, assim, muita coisa na minha cabeça. Falei, amém, né? Aí era para ir no dia, não deu certo, ele não veio logo hoje. Aí ia fazer dizer que ele deu certo, era logo. Irmãos, tudo que eu conversei com o Senhor mostrou o pastor Insônia, ele foi lá em casa. Ele foi lá em casa. Aquilo que eu joguei ali para o Senhor, que eu me derramei, que eu conversei mesmo, que estava me afligindo, que estava me agoniando, o Senhor me entregou uma resposta. E não demorou, não, irmãos, foi menos de uma semana. Agora que ele começou a falar, já comecei a chorar. Falei, eu sei a resposta. Então o que eu só quero que é intimidade. Às vezes nós temos intimidade com uma pessoa que nós não conhecemos, ou falam conhecer assim, dormir junto. Porque as pessoas falam assim, você é casado há 50 anos com uma pessoa, você nunca conhece ela, né? As pessoas falam isso. Mas nós temos intimidade com a pessoa. Vamos falar com um amigo, vamos falar esposo, é um exemplo que eu quis dar, mas que você não dorme junto, né? Mas tem ali conversa diariamente. Nós temos intimidade de ir lá, de conversar, de contar o que tem que contar, de falar o que está afligindo. E nós não chegamos para o Senhor e não falamos. O Senhor é nosso amigo. Lá em Mateus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa comigo. Olha no teu secreto. Chega e conversa com o Senhor. Pede para o Senhor uma sabedoria em oração. Porque às vezes fala, eu não sei orar, não sei orar. Irmão, deixa você sentar e conversar. Falar o que está acontecendo. É intimidade. Davi, ele tinha intimidade, relacionamento, quebrantamento diante de Deus. Então lembre-se, mesmo ele sendo segundo o coração do Senhor, o Senhor não poupou ele. O Senhor, ele não poupou ele. E quem somos nós? Quem somos nós? Então que nós venhamos começar a reconhecer os nossos erros,
Que nós venhamos começar a assumir os nossos erros diante do Pai e pedir para o Senhor venha nos mudar, para que o Senhor venha nos fazer verdadeiros cristãos, porque a palavra de Deus nos confronta todos os dias e o confrontar do Senhor é para nos aperfeiçoar, porque quando o Senhor vir, que fala a palavra, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu profetizei. Irmãos, né? O povo do mundo que vai falar assim, não, mas os cristãos estão dentro da igreja. E o Senhor vai falar, parte de mim porque eu não conheço. São os que estão dentro da igreja. Não são os que estão no mundo, não. Então, esteja intimidade. E lembre-se, se Deus fizer, é Deus. E se Ele não fizer, é Deus. Adore Ele em todo o tempo. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Eu vou louvar o louvor e já vou estar passando para o